O profissional que dá aulas particulares, ele não tem a necessidade de uma pós-graduação em psicopedagogia. Ele não tem a necessidade, muitas vezes, de estudar profundamente a área para dar aulas particulares. Por quê? O que são as aulas particulares? As aulas particulares são aulas direcionadas ao material da escola. Então, a escola produz um determinado material para o estudante. Esse material vai para casa, como tarefa de casa. O profissional de aula particular pega este material pronto, estruturado pela escola, e ali ele executa essa tarefa junto com o estudante. Esse é o profissional de aula particular. O que a gente precisa lembrar? Que o que ele vai fazer ali tem sim um viés pedagógico, tem sim uma atividade didática dentro do que ele vai fazer. Ele precisa de uma didática, ele precisa de uma construção de conhecimento, ele precisa de um entendimento do conteúdo, de como aquele estudante se comporta naquelas aulas, naquele movimento. Então, esse profissional de aulas particulares, ele terá, sim, um viés pedagógico, uma necessidade de desenvolver didáticas com aquele estudante. Mas aquele material, ele não foi pensado pelo profissional de aula particular para estruturar um conhecimento naquele estudante. Ah, mas e quando vai fazer revisão de prova? Quando faz revisão de prova, o conteúdo da revisão da prova já vem da escola. Então, o profissional de aula particular precisa de técnicas, precisa, dependendo do estudante. Precisa estruturar as suas aulas? Precisa, porque o estudante espera que ele cumpra ali o papel de um professor, só que um professor particular. É necessário que um professor particular tenha anos de experiência? Não é necessário, mas é bom. Por que é bom? Porque quando você tem uma experiência, você tem uma expertise naquilo que você faz, você tem mais facilidade, você tem uma visão profunda daquela situação. E por que muitas vezes a psicopedagogia é confundida, ou algumas pessoas dão aulas particulares como psicopedagogos? Porque são pessoas muito experientes. Aquelas pessoas que se desenvolvem bem em aulas particulares, a maioria são professores de carreira, a maioria são professores, estão ali dando aquela aula junto com a carreira do magistério. Então, são pessoas muito experientes, pessoas que muitas vezes estudam a psicopedagogia para aprofundar em conhecimento e não vão nem para a clínica, nem para a instituição. Elas dão aulas particulares. Então, a gente ouve o quê? Ah, o meu filho tem aula particular com psicopedagogo. Psicopedagogo dá aula particular? Olha onde a situação começa a se confundir. Psicopedagogo não é formado para aula particular, mas quem dá aula particular pode ter a formação da psicopedagogia. Uma coisa não interfere na outra. Onde a situação entra no erro? A situação entra no erro quando o psicopedagogo afirma que a função dele e a atividade dele é dar aula particular. E não é. Não é isso que a gente aprende na pós-graduação, não é isso que a gente aprende nos cursos voltados para a área que a gente faz, não é isso o que a gente tem que desenvolver enquanto profissional. Infelizmente, qual é a comparação que os leigos, as pessoas que estão de fora, fazem a nosso respeito? Ah, mas a sua sessão é muito cara, a professora particular dele é psicopedagoga e cobra bem mais barato. Essa é a situação grave da profissão, porque as pessoas associam que a aula particular, além de ter um valor mais em conta, é comparada com toda a estrutura de uma clínica ou de uma instituição voltada para a psicopedagogia. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, é só comentar.